Olá, queridos, bom dia, tudo bem? A paz do Senhor Jesus, pastoraria aqui. E eu quero falar um pouquinho com você hoje. O ano já está quase meiando, a gente está no mês de maio já. E eu gostaria de perguntar para você, será que você já conseguiu liberar o perdão para alguém? Ou até mesmo, será que você conseguiu já se perdoar? Eu queria trazer para vocês hoje, para nós, na verdade, essa reflexão sobre o perdão. O quão importante o perdão é na nossa vida. E eu queria que a gente entrasse um pouquinho na história de Judas. Ali a gente vê nessa passagem bíblica contando sobre Judas, a gente consegue entender mais profundamente o que uma falta de perdão pode fazer na nossa vida. E às vezes ela pode terminar até mesmo com uma história bem ruim. A gente vê ali naquela história onde Judas ele entrega Jesus, ele troca Jesus por algumas moedas. Na verdade, a palavra de Deus ela tinha que se cumprir dessa forma para que Jesus fosse entregue aos homens, para que Jesus terminasse o seu propósito de crucificação para nos trazer vida, nos trazer libertação, nos trazer cura e os milagres maravilhosos que Ele traz para as nossas vidas. Porém, a gente vê também uma triste história, findada ali da vida de Judas. A palavra de Deus nos diz que ao ser Jesus então entregue, com um sentimento de tristeza, de arrependimento que Judas é tomado, ele então sai a se enforcar. Lá em Mateus 27, a partir do versículo 1 até o 10, diz que ele saiu a se enforcar. Porém, lá no livro de Atos, do capítulo 1, versículo 16 ao versículo 19, quando eles vão escolher um novo discípulo, ali então a gente vê que ele saiu a se enforcar, porém precipitou de uma forma que causou para ele algo terrível. E às vezes a falta de perdão, o ódio, o rancor que aprisiona o nosso coração faz a gente se precipitar ao outro, precipitar em nossas ações sem pensar no que elas podem nos causar. Ali a gente vê da mesma forma, semelhantemente, Pedro, quando ele negou Jesus 3 vezes, não foi uma vez só, Quando Jesus disse para ele, você me negará 3 vezes antes do galo cantar, e ali aquilo aconteceu, eu fico imaginando o pensamento dele no final daqueles 3 vezes do cantar do galo. Mas ele conseguiu se perdoar, ele conseguiu ter domínio próprio mediante uma situação de fúria, de ira, de culpa. E quanto o inimigo tem agido nos dias de hoje com isso, com a falta de perdão realmente para aprisionar e oprimir o nosso coração. Mas a gente não pode aceitar que isso aconteça. O nosso coração ele nasceu para ser livre em Cristo e nós não podemos permitir que o diabo ele venha e oprima e condene o nosso coração, nos aprisionando nessa falta de perdão. E ali ele não alcançou isso, ele não conseguiu se perdoar. Jesus perdoaria ele? Jesus já tinha perdoado ele, Pedro, portanto que Jesus depois veio até Pedro pedindo para que ele voltasse a ser pescador de homens, na praia depois da sua ressurreição. E ali eu pergunto para você, Jesus perdoaria Judas? Sim, Jesus perdoaria Judas. E sabe por quê? A justiça de Deus ela não é a nossa justiça. E o perdão ele está muito ligado à justiça que nós achamos que é correto. Eu não perdoo porque aquela pessoa não merece. Eu não me perdoo porque eu não mereço. E o perdão ele não é questão de merecimento, ele é questão de libertação sua, libertação do seu coração. Amém? Em Mateus, quando Jesus nos ensina ali, a oração, Jesus nos ensina a orar, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. E ali ele termina o versículo falando exatamente sobre perdão. Que aí ele diz assim, Mateus capítulo 6, no versículo 14, diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as suas ofensas. Então o perdão não é questão de merecimento, mas se você não perdoa alguém, não tem como você ser perdoado. Se você não consegue liberar isso, não tem como ser liberado sobre a sua vida. Então comece a perdoar. Sabe por quê? O perdão ele nos gera aprisionamento, ele nos gera enfermidade. O perdão ele cobre o nosso coração com uma mágoa, com um rancor tão grande que a cada dia ele é alimentado e cresce mais, tomando lugar dentro de nós.
E a gente não pode permitir que isso aconteça. Talvez aquela pessoa errou muito com você, mas não se entregue a esse rancor. Não alimente esse rancor dentro de você. Você não pode continuar com isso aprisionado no teu coração. Né? Você não pode julgar se ela merece ou não para que você seja liberto. Você consegue me entender? Então, e às vezes também o perdão é de você. Você não consegue se perdoar por algo que você fez. Mas Jesus já te perdoou. Então você não precisa mais se crucificar. Você não precisa mais se condenar por isso. E sobretudo, peça para que Deus tenha misericórdia daquelas pessoas que erraram e falharam com você. E tenha também misericórdia dessas pessoas. Porque muitas das vezes nossas ações, a nossa falta de domínio próprio nos leva a ter ações terríveis. E glória a Deus, porque Ele veio para nos salvar e nos perdoar, nos trazer esse perdão verdadeiro. Então, se Cristo já te perdoou, por que você não pode se perdoar? Receba este amor de Cristo que liberta a sua alma, que liberta o seu coração. A palavra de Deus ela também diz que o meu fardo é suave, o meu jugo é leve. Então não tome sobre a sua vida um jugo pesado que vai te trazer a cada dia mais um esgotamento, a cada dia mais uma frieza, a cada dia mais rancor. E você só vai conseguir saber se você realmente perdoou essa pessoa, se você se lembrar daquela situação e aquilo não te causar mais dor, não te causar mais desconforto no seu coração. Aquela pessoa te fez tanto mal, tanto ruim, e você encontrar com ela, você conseguir olhar nos olhos dela, você conseguir falar com ela. Então, aí está a prova de que você realmente liberou esse perdão. Amém? Então, eu gostaria de convidar você a orar aí de onde você está agora, que você possa raciocinar sobre isso. Trazer à sua memória aquilo que você deixou de perdoar, aquilo que você deixou de fazer, aquilo que você precisa se arrepender verdadeiramente, né? Então ore, fale com Deus. Se você não consegue, pede para Ele te ajudar. E o seu coração vai ser muito mais aliviado através desse perdão, dessa restauração que vem sobre a sua vida. Então seja liberto, meu querido. E não se aprisione mais. Não deixe mais o inimigo trazer grilhões, algemas sobre você. Mas seja liberto em nome de Jesus. Amém? Que essa palavra possa falar no seu coração. E um bom dia para vocês, uma boa semana para vocês. E não permita você chegar mais nesse final de ano da mesma forma, mas seja transformado de dentro para fora. Amém? A paz do Senhor Jesus.